Oi pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Esse é o vídeo que eu nunca na minha vida imaginei fazer. É tudo muito fora assim de toda a minha realidade, de tudo que eu já pensei, de tudo que eu já vivi. É muito provável que esse vídeo fique longo, mas é para quem quer ouvir mesmo, não vai ser um vídeo para quem quer informações, vai ser um vídeo de conversa mesmo, né? E eu acredito que vai ser bom para aqueles que querem ouvir. Bom, vocês estão aqui por causa do título do vídeo, né? Eu tenho 42 anos, nós estamos no dia 20 de setembro de 2024. Mas esse vídeo vai demorar não sei quanto tempo para poder ir ao ar, porque ele só vai ao ar depois que tudo tiver acontecido. E vai ser assim, eu quero assim, por causa que eu não quero especulações no trâmite e nem quero a possibilidade de alguém da minha família estar vendo e ficar no meu ouvido, porque existem pessoas que são contra. Então eu não quero ter que lidar com isso. Então eu prefiro me preservar, viver esse momento e depois lidar com a negativa das pessoas. Aquelas pessoas que não tem como a gente evitar, porque são família. Eu tive consulta ontem, mas essa consulta ela já estava marcada quando eu tomei a decisão. As consultas estão demorando um pouco nos convênios, né? Eu percebi que não é só no meu convênio é Notre Dame. Era Biosaúde que se tornou Notre Dame e hoje é Notre Dame Happy Vida, acho que é algo assim. E há uns 10, 11 dias atrás, eu estava com a consulta marcada, eu tomei essa decisão. E parece assim que foi assim, nossa, você é louca, uma decisão do nada. Sabe quando você vive algo por muito tempo, mas você não enxerga? E quando você abre uma porta, é de uma hora para outra que você vê o que está atrás daquela porta. Você não leva tempos para ver o que está lá. E muitas decisões na sua vida vai ser assim. A porta vai abrir, você vai ver a necessidade e você vai atrás. Eu nunca me enxerguei como uma pessoa doente. Eu nunca me enxerguei com um problema. E quando eu olhei e vi que não é normal uma pessoa ser acima do peso a vida toda. Não é normal. Seja questões psicológicas, por todo o abuso que eu já vivi. Eu não imaginei que eu iria me emocionar com esse vídeo, mas eu já venho com o emocional bem abalada, não só por conta disso, mas muitas coisas desde o começo do ano, desde janeiro. A minha alma vem passando e sustentando muita coisa. Chega uma hora que a gente se faz de forte, né? Mas tem uma hora que a gente não aguenta. Eu já tenho lançado todas as minhas aflições em Deus. Eu falo muito com o Espírito Santo, tenho lançado minhas aflições nele. Mas não tem como deixar do corpo sentir o que a alma tá passando. E eu sempre fui a maior da turma. Eu era um bebê gordo, fui uma criança rechonchuda. Eu acho que dos meus 15 aos meus 18 foi a época em que eu tive ali o corpo que você poderia dizer padrão, né? Igual a todo mundo. E depois eu só fui aumentando, eu nunca fui pra baixo, a não ser a última vez agora que eu tomei sibutramina. Então era assim, engordava, sustentava, engordava e sustentava. Mas era sempre assim, 1 quilo, 2 quilos. Então era pouca coisa e isso foi ao longo da minha vida toda. Mas quando eu fiz 32 anos que eu engravidei da minha filha, eu bati aos 100. Nunca tinha chegado aos 100, nunca tinha chegado aos 90.
Quando eu engravidei dela, eu tava com 89 quilos, não me incomodava, eu não tinha essa visão de incômodo. A minha barriga até tava um pouco saliente, né? Por conta que eu tinha chegado a 89 quilos indo pra academia. Nunca fui uma pessoa sedentária, nunca na minha vida eu fui uma pessoa sedentária. Porque eu vivi uma infância nos anos 80, e nos anos 80 as crianças brincavam na rua, era o dia inteiro na rua, pique-pega, pique-esconde, pique-bandeira, todo tipo de pique que existe, pular corda. Então eu nunca fui sedentária. Com 12 anos, 13 anos, eu fazia karatê, fazia musculação. Um tempo desse atrás eu vi uma foto minha com 15 anos na praia e minha perna completamente torneada porque eu fazia musculação. E depois comecei a fazer balé, com 22 anos comecei a fazer balé por conta das escolhas que eu fiz dentro da igreja, né? Frequento a igreja. Eu queria participar do grupo, então eu que quis ir fazer balé para poder dar o meu melhor para Deus. Comecei a fazer balé com 22, e aí fazendo musculação, e aí fui fazer Muay Thai, descobri uma paixão no Muay Thai. Então eu nunca fui sedentária, tem foto, tem vídeo, eu com barriga de 7 meses da minha filha, fazendo Muay Thai no balé. Eu só parei quando eu fiz 7 meses, e aí eu ganhei ela. Eu lembro que ela, assim que saiu do peito, com 8 meses, eu voltei para as minhas atividades físicas, voltei pro balé, voltei só pro balé, pra academia eu não voltei mais. Colocava minha filha no carrinho, ia empurrando até a casa da minha sobrinha, deixava ela lá, ia pro balé e voltava. Então eu nunca fui de ficar parada, mas isso nunca impediu do meu peso subir. Só que depois da gravidez, é como se tivesse destravado algo que estava meio que controlado, né? Na minha vida, meio que engavetado. Esse distúrbio alimentar, ele ganhou uma proporção muito grande. Pelo fato, assim, você não passa mais a comer direito, você come o que tem na sua frente, porque você tem um bebê para cuidar. E come correndo, come rápido. E quando minha filha tinha 1 ano e meio, eu fiquei grávida de novo porque eu quis, não foi acidente. Porque eu queria que os dois crescessem junto. E a gravidez do meu filho foi, assim, o auge do peso que eu já atingi na minha vida. Eu cheguei se eu não me engano, 120 quilos grávida dele. Eu parecia aquela história da grávida de Taubaté. Eu tenho uma foto minha no meu aniversário, dia 25 de abril, ele nasceu no dia 6 de maio. Vou ver se eu acho essa foto pra colocar aqui. Eu tô muito grande, muito grande. Não tive doenças, graças a Deus. Não tive diabetes gestacional. Não tive aquela outra que eu esqueci o nome agora, da pressão, né? Pressão alta, porque a minha vida inteira eu sempre tive pressão baixa. Mas eu já ouvi falar que em alguns casos as pessoas mudam, né? A pressão, ela muda de baixa para alta, mas eu não passei por isso. Não tive nenhuma doença. A única coisa que eu tive no meu filho é que meus pés ficaram inchados o mês inteiro. E quando você não tem informação, não tem conhecimento, você não se importa. Eu até acredito que Deus guardou a minha vida, porque eu não tinha noção do que era aquilo, meu pé inchado o mês inteiro. E hoje eu vejo minha irmã fez a cirurgia do nariz, né? Ela fez uma rinoplastia, saiu do hospital com aquela meia de compressão para não ter trombose. Gente, eu fiz uma cesariana pro que eu descobri é muito mais agressiva do que uma bariátrica pro corpo, e o médico nunca mandou eu colocar essa meia, andar, não fala, você vai para casa, mas você tem que andar. Não, eu ficava o mais imóvel possível, porque eu tinha medo do ponto abrir, sabe? Eu tava grande demais, tinha medo do meu peso atrapalhar a cicatrização, então eu só me movia para ir pro banheiro, para dar banho na criança, o resto eu ficava deitada. Eu não tinha a menor noção disso. Na minha filha eu não tive esse problema, do meu filho eu tive. Eu fiquei um mês inteiro com o pé enorme, muito, muito, muito inchado, mas graças a Deus eu não tive nenhuma ocorrência, não fiquei mal. Só que aí do meu filho eu baixei para os 100 quilos
e dos 100 quilos eu não saí. Não saí mais. Quando eu cheguei nos 100 quilos, eu desisti. Eu falei assim, eu nasci pra ser gorda. Eu tenho que aceitar isso pra minha vida. Mas é como se o Espírito Santo de Deus fizesse assim, oh, não. Você não desista de você. Você pode chegar onde você sabe que pode chegar. Então, no mesmo processo ali, período que eu desisti, eu voltei pra mim e falei, não, eu vou fazer alguma coisa. Porque quando que eu desisti de mim? Já tinha passado por alguns procedimentos, nada estético, mas de saúde. Eu tive as duas em período de 2 anos, eu tive 2 anos e meio, por aí, não sabia a conta direito. Eu tive 2 cesarianas. 8 meses depois da minha cesariana, eu tive uma laqueadura, porque como era o segundo filho, o médico, o convênio, se fosse particular, tinha feito, né? Mas convênio eu não poderia fazer antes do segundo filho nascer, porque eles falam que se acontecer alguma coisa com a criança, eu teria uma só, sei lá, um negócio assim que eles falavam. Então só podia fazer a laqueadura quando eu tivesse 2 crianças já vivas. Então aí eu fiz todo o processo pelo plano, e do meu filho nascer, praticamente quando meu filho nasceu eu já comecei o processo. Eu comecei o processo, demorou 8 meses. Então quando ele tinha 8 meses, eu fiz a laqueadura. Foi a primeira vez que meu bebê dormiu fora de casa, teve que ir pra casa da minha mãe, porque eu fui pro hospital. Fui pro hospital, saí no dia seguinte, fui pra casa da minha mãe, ficar lá com ele. E aí, mais ou menos alguns meses depois, eu descobri que eu tava com pedra na vesícula. Fui fazer um exame de rotina. Nesse exame deu que eu tava com pedra na vesícula e hérnia umbilical. A minha gravidez deu uma diástase de 4 centímetros. E eu acredito que tenha sido por aí, né? A hérnia, porque foi no umbigo. E eu tive que fazer mais uma cirurgia. Volto pra mesa de cirurgia de novo. Essa já era a minha 4ª. Uma pessoa que até os 32 anos nunca tinha feito nada, nenhum procedimento. Então, com 32, eu fiz gente, a palavra sumiu da cabeça agora. Uma cesárea. Com 34, eu fiz outra cesárea. Com 34, eu fiz a laqueadura. E eu acho que com 35, eu fiz essa... E foi por vídeo, né? Então, eu tenho os pontos igual de bariátrica. Igual. Ponto no umbigo, aqui em cima no peito. Então tem um aqui, outro aqui e outro no umbigo, que foi quando eu fiz a vesícula e a hérnia. E depois que eu fiz essa vesícula e essa hérnia, foi quando eu desisti de mim. Foi quando eu falei assim, não, eu nasci pra ser gorda, nunca vou conseguir emagrecer, que eu nunca consegui emagrecer. A não ser no meu casamento, que você tá ali empolgada, né, pro casamento, e eu não lembro nem quantos quilos eu perdi, porque eu nem ligava pra isso. Mas eu comecei a fazer atividade física todo dia, porque eu queria estar bonita no vestido, e eu acho que eu tinha 70 quilos quando eu casei. Vou deixar a foto aqui do lado. E aí depois disso foi só aumentando, que quando eu engravidei, eu tinha 13 anos de casada. Não, 13? Abafa. 3? Que 13? Acabei de fazer 15. Tinha 3 anos de casada quando eu engravidei da minha filha. E com 3 anos, eu já tinha aumentado 19 quilos. 19 quilos. Trabalhando fora, porque eu sou pedagoga. Hoje eu não trabalho mais, mas eu trabalhava, sou pedagoga. E cuidando da casa, da minha vida, vivendo aquela nova realidade, né? Porque você sai da casa dos pais e ali você fala assim, nossa, agora eu posso viver a minha vida do meu jeito. E ali engordei 19 quilos. Nesse processo de 3 anos. E indo pra academia.
matriculada na academia, indo pra academia. Depois, quando minha filha nasceu e eu não fui mais pra academia, eu tinha uma amizade com o dono da academia, né? E ele tava vendendo as camas de jump. Fui, comprei uma cama de jump, aquelas grandes de academia mesmo. Na época eu lembro que eu paguei R$100, gente, R$100 há 7 anos atrás. Pô, é dinheiro, né? Paguei R$100, fui da academia até em casa andando. Que era no bairro vizinho, carregando aquele tambor de ferro na mão pra fazer ginástica em casa, gente. Então eu nunca tive preguiça de fazer ginástica. Mas eu não compreendia que eu tinha um distúrbio que foi agravado com as gestações. Porque nas minhas gestações eu falei assim, eu vou comer tudo que eu quero. Eu não vou me reter, me privar de nada. E eu comia tudo que eu queria, bebia tudo que eu queria. Só estraguei. A minha filha é magrinha, mas é muito provável, eu não quero dizer, eu não quero lançar uma sentença, né? Mas que meu filho, ele terá algumas dificuldades em relação a isso, porque ele tomara que não, né? Mas ele é acima do peso para a idade dele, mesmo ele fazendo esporte, ele faz futebol. E ele tava... A última vez que eu levei ele no médico, tinha que tomar cuidado com a quantidade de açúcar no sangue dele. Porque esse garoto não come, pelo amor de Deus, só come arroz com ovo, ou cuscuz com leite e bolacha de maisena. E fruta até que ele come algumas, banana, abacate, algumas frutas. Mas ele não abre o paladar dele, eu não sei o que eu faço mais. Se vocês tiverem dicas, por favor, me dá. Ele não come carne. Minha filha até come na coxinha, no hambúrguer, mas ela não quer comer na comida, gente, é um saco. Esse negócio de introduzir alimento, e os dois, gente, foram iguais, eles comiam de tudo, eu dava de tudo pra eles. Quando a minha filha fez 2 anos, parece que travou algo nela, que ela não queria comer mais nada. E quando voltou do jeito que ela é hoje. O meu filho foi igual. Quando ele fez 2 anos, travou e não quis comer mais nada. E só come o que ele come hoje. Outra coisa que, falando de comida deles, que eu lembro que o que a gente vive influencia muito, né? Ai, tá muito alto, não tá não? Eu lembro que quando eu era criança, eu comia com chinelo em cima da mesa. Dizendo assim, ou você come tudo ou você vai apanhar. E eu odeio beterraba até hoje. Eu odeio beterraba até hoje, porque era uma das coisas que a minha mãe me obrigava a comer. Ela tava tentando me deixar saudável. Era o método dos anos 80, 90, né? Hoje eu não faço isso com os meus filhos. Mas eles também não comem. Tem vezes que eu falo assim, você não quer comer comida, tudo bem, mas também não vai comer mais nada, não vai comer bolacha, aí coloca uma comida no micro-ondas. Aí, mãe, tô com fome, vai comer a comida que tá lá no micro-ondas. Às vezes dá certo, às vezes não dá, e assim vai levando. E aí eu tinha uma irmã também, não tenho, e pobre, né, comprou uma bolacha pra dividir pro 2, aí a minha mãe dividia a bolacha no meio, e eu ficava com a minha metade e ela com a dela. E eu não comia tudo de uma vez, eu ia degustando, eu abria a bolacha, comia o recheio, depois eu morria. Mas a minha irmã não, a minha irmã sempre foi uma formiga, e ela comia o pacote todo dela e vinha comer o meu. E a minha irmã é magra, sempre foi magra e continua magra. E eu não. E aí eu ficava com raiva e começava a comer tudo de uma vez. Então, hoje em dia, se eu tenho um pacote de bolacha na mão, às vezes não é nem porque eu quero, mas porque eu gerei esse hábito de comer o pacote era mesmo que fosse a metade, mas eu acabava com tudo. Então eu gerei esse hábito na minha vida. Esse hábito de você ouvir assim, não é pra deixar a comida no prato, senão você vai apanhar. Então, às vezes, você não tá nem com fome, você não tá aguentando mais, mas você come tudo, porque você aprendeu a não deixar a comida no prato. E hábitos adquiridos, quando ele vem junto com uma doença, com uma compulsão, eles são muito mais difíceis de serem tirados. E aí, quando eu cheguei nos 100 quilos lá, depois de todas essas cirurgias que eu fiz, que eu tinha desistido de mim, aí eu, como se eu visse o Espírito Santo assim, não, filha, bora continuar.
Porque o sobrepeso gera doenças. Cada um tem o peso que quiser, cada um tem a vida que quiser. Mas o fato é que quanto mais peso uma pessoa tiver, mais chance dela ter doenças. Isso é inevitável. A própria gordura já é, né? A própria gordura já é uma doença, chama-se obesidade. E aí eu comecei bem, sabe, bem tartaruga. Eu fui e tirei o arroz. Falei, eu não vou comer mais arroz. Tirei o arroz e disso eu perdi 1 quilo. Fiquei com 89. E aí, quando eu conversando lá na minha família, né? Com a minha família, minha irmã, ó, já que eu tô vendo que você tá querendo mudar, que você tá fazendo alguma coisa por você, eu vou te ajudar. Aí ela foi e pagou o nutrólogo que ela passava. Ela é magra, né? Lembrando que a minha irmã, eu não tô nem falando da minha irmã mais nova, porque ela não entra no contexto aqui. Essa minha irmã do meio, que sempre foi mais magra. E aí ela tem uma condição de vida melhor do que a minha. Ela falou, vou pagar esse nutrólogo pra você passar. E aí ela pagou esse nutrólogo, fui. Nunca tinha ido num nutrólogo na vida, nem sabia que existia essa especialidade. Isso tem uns 5 anos. Minto, peraí, gente, antes de eu desistir de mim, eu fui no endócrino e falei assim, eu gostaria de fazer a bariátrica. Isso tem uns 5 anos. Aí o médico olhou pra mim, não me pediu nenhum exame, só perguntou quanto eu pesava. E aí eu falei, peso 100 quilos. Aí ele falou assim, engorda mais 20 quilos e volta aqui. Gente, eu queria emagrecer, eu não queria engordar. Eu não falei nada pra ele, mas eu saí pensando, esse médico é louco. Vou engordar 20 quilos, eu tô doida. E fui embora. E falei, né, não tem jeito pra mim, então... Foi aí que eu falei, então eu nasci pra ser gorda. Nasci pra ser gorda. Se você é feliz... Acho que se você é feliz sendo gordo, você nem tá aqui nesse vídeo, né? Você tá aqui é só pra... Não tem o que fazer da vida, pra criticar. Eu vou cortar esse vídeo e começar e continuar, porque meu celular, se eu fizer um vídeo muito longo, ele dá trabalho pra mim editar depois. Então, passei por isso, desisti, aí falei, não, vou ver se consigo fazer alguma coisa, perdi esse 1 quilo. Fui nesse nutrólogo, ele me pediu tanto exame, gente, que eu nunca tinha visto na vida. Ele pediu exames que quando eu cheguei no laboratório pra fazer, porque eu tinha convênio, nossa, que exames são esses? Nem as pessoas do laboratório sabiam por quê. Porque convênio não tá nem aí pra sua qualidade de vida. Convênio, ele só se importa em te manter vivo. Você vai lá, se tiver algum problema, eles vão tentar resolver, mas eles não vão sondar, eles não vão ver o que você precisa, eles não vão te dar informações. Eu sei que eu vivi muitas coisas na minha vida por falta de informação, por desinformação. A gente não é informado, a gente não sabe das coisas. E outra coisa que eu desisti também da bariátrica, depois que eu tinha ido lá, foi que eu descobri que tinha que tomar remédio pro resto da vida. Olha a desinformação da pessoa. Eu falei, não, eu vou ter que tomar remédio pro resto da vida, eu não quero fazer isso não. Isso é uma desinformação. Por quê? Não é um remédio, é uma suplementação de vitaminas, que é uma coisa que hoje eu entendo que todo mundo tem que fazer. Porque nós, em alguma coisa, temos deficiência. Mas aí a gente vai no convênio e faz o exame de sangue padrão que se pede. Pelo menos nos convênios normais, né? E fala, a tireoide tá boa, a vitamina D tá boa, então tá tudo bem nos seus exames. E não se procura aprofundadamente, né? Como eu já vi casos de pessoas que foram quase parar no manicômio, porque falou assim, tá doida? Na verdade, era só uma deficiência de vitamina B12. E aí que encontrou um médico, né, que tem esses anjos, são difíceis de achar, mas em convênio tem, que vão te levar pro caminho certo. Aí falou, não, é deficiência de B12, fizeram a reposição na mulher, e a mulher ficou boa, gente, ela não tinha nenhum surto, ela tinha deficiência de vitamina.
Mas eu tinha essa mentalidade, esse preconceito, né? Porque a palavra preconceito, ela ficou mal falada. Porque as pessoas, elas associam o preconceito com o comportamento de quem tem o preconceito. Preconceito é ter uma preconcepção de uma coisa sem você saber. Você ter uma ideia, você criar na sua mente um entendimento sobre algo que você não tem entendimento nenhum. E foi isso que eu fiz. Só que algumas pessoas, elas são ogras, ignorantes, e elas põem pra fora essa falta de conhecimento dela com agressividade, né? Isso é ruim. E nunca questionei ninguém que fez, nunca critiquei, era só pra mim, assim, Ângela, não vou conseguir, porque eu não consigo tomar nem anticoncepcional. Eu tomava anticoncepcional injetável antes de querer ficar grávida da minha filha, porque eu não conseguia lembrar de tomar pílula todo dia. Falei assim, eu vou fazer isso daí, eu não vou tomar, não vou. Eu nem sabia, naquela época, eu nem sabia o que faria na vida de uma pessoa não tomar as vitaminas depois da bariátrica, eu não sabia de nada. Eu falei, eu só não queria ter esse compromisso de tomar remédio todo dia. E aí, com esse nutrólogo, eu fiz todos os exames e ele fez um levantamento, né, do meu corpo, assim, da minha saúde. E com ele eu emagreci 19 quilos. Ele me passou sibutramina. Sibutramina, gente, é um remédio que, tarja preta, você tem que levar uma folha de sulfite branca junto com uma folha de sulfite azul, que ele te passa, e você tem que entregar isso lá na farmácia pra você conseguir pegar o remédio. Na época que eu usei, era R$38. Mas eu sei, né, sempre tem o jeitinho de fazer as coisas, sempre tem. E aí eu usei, só que essa consulta que a minha irmã pagou com ele, dava direito à consulta e o retorno. Eu não tinha R$700. Na época, há 5 anos atrás, eu não tinha R$700 pra ficar gastando com consulta e retorno. Hoje, R$700 é quase um salário mínimo, né? Mas na época devia ser um salário mínimo, sei lá. Não tinha. Então eu não fui mais. E aí ele me passou sibutramina, tinha me passado um outro hormônio pra tomar, pra ajudar. E aí, quando passou o tempo, eu comecei a ganhar... Porque assim, eu cheguei até os 80, gente. Só que eu sinto que eu cheguei até os 80, assim, sabe quando você estica uma corda e você sente que você tá no limite, segurando aquela corda que não dá mais pra sustentar? Foi eu chegando até os 80 quilos, porque eu cheguei nos 80, eu não desfrutei. Eu não desfrutei dos 80 quilos. Porque eu cheguei nos 80, eu me pesava uma vez por semana. Eu cheguei nos 80 numa semana, na outra eu já estava no 81. Aí foi 81, 82 e tudo de novo, até voltar aonde eu estou. Nos 100 quilos de novo. Não, na verdade agora eu estou com 102. Porque quando eu cheguei nos 100 quilos, que eu comecei, que eu fui na balança e vi semana, isso levou 4 anos, né? Porque eu demorei 1 ano para poder chegar, perder esses 20 quilos. E demorei 20 anos. E o que me desanimou também? O que atrapalhou muita coisa também foi que quando eu comecei a emagrecer com os remédios e eu comecei a fazer atividade física, porque quando eu fiz esse processo dessas cirurgias, depois eu descobri uma fratura. Gente, eu passei por muita coisa. Eu descobri uma fratura no meu fêmur. Eu não caí, eu não bati, não aconteceu nenhum acidente comigo. Simplesmente eu tive uma fratura no meu fêmur. Passei por 4 ortopedistas diferentes, de hospitais diferentes. Eles não souberam me falar como isso aconteceu. Não tem explicação. Eles nenhum soube me dizer. O último falou que eu ia andar de muleta pro resto da minha vida. Tive meus momentos com Deus, meu particular com Deus. E como veio, foi embora. Eu fiquei 6 meses. Meu filho tinha 8 meses na época, né? 8, 9, sei lá, 1 ano. Eu não conseguia mais segurar meu filho no colo, não conseguia mais andar direito, não tinha como engessar, porque é no fêmur em cima, perto da bacia, não tinha como fazer nada, eu tinha que esperar colar sozinho ou não ia colar nunca mais. Fiz todos os exames, desendometria óssea, fiz tudo. E aí isso me deixou completamente parada, né? Não pude mais dançar, não pude mais fazer atividade nenhuma.
Isso também já me deixou bem pra baixo. E aí, quando eu comecei esse processo de emagrecimento, eu comecei muito forte no funcional. E, gente, como que foi dentro de casa? Eu entrei no aplicativo do Pinterest. Sabe que aplicativo que é esse de foto? Você lá fica vendo foto, aparece todo tipo de foto, inspiração. Eu coloquei lá atividade física. E aí apareceu um monte de foto de várias atividades físicas. O que eu fiz? Peguei essas fotos, escrevi todas as atividades físicas que eu estava vendo. Fiz 10 sequências, tipo assim, cada dia, não, fiz uma planilha de atividades físicas para 10 dias e com cada atividade lá, repetindo 3 vezes. Eu fiz, porque eu sempre fui de fazer atividade física, sempre fui de academia, então eu tenho noção de como isso funciona. Então eu fui lá, peguei as inspirações, anotei e em cima daquilo que eu anotei, se eu lembrar, eu tenho até anotado aqui no meu celular, no bloco de notas. Eu deixo aqui para vocês darem uma olhada. E fiz durante um ano aquilo, gente, aquilo me ajudou muito. Teve uma hora que eu vi a minha perna tava torneada, toda torneadinha. Não tinha mais a gordura nas costas. Essas atividades que eu mesmo fui lá e escrevi, falei, não, eu quero essa, quero assim, quero isso. Escrevi, foi o que me ajudou, junto com o remédio, a emagrecer esses 20 quilos e definindo o corpo, né? E aí fui fazer um exame de rotina, né, pra ver como que tava a hérnia, né, se tava tudo bem. Como você tem convênio, ó, tive hérnia, quero saber como é que tá. Descobri que a hérnia estava recidente. A hérnia tinha voltado. E na minha cabeça ficou que foi por conta da atividade física, porque o esforço, né, da atividade física. E infelizmente, como eu te falei, o convênio não tá nem aí pra sua qualidade de vida. Os médicos nunca falam assim, ah, vamos corrigir essa diástase que tem em você pra não acontecer mais nada. Não, a diástase tá aqui até hoje. O que eles fizeram foi colocar uma tela. Uma tela, em vez de fechar, eles colocaram uma tela. Pra que não tenha de novo. Fugiu da minha mente. O que eu tinha vivido. Aí eu tive que voltar pra mesa de cirurgia. 5ª vez. Pra colocar uma tela. De vez em quando eu sinto ela na altura do meu umbigo, porque foi aonde eles colocaram. Então volto mais uma vez pra mesa de cirurgia. Nessa vez eu falei assim, eu não quero, nunca mais, voltar pra mesa de cirurgia. Eu não quero mais, nunca mais, voltar para uma mesa de cirurgia, gente. Porque se tem uma fase na vida que você fica completamente vulnerável, se sentindo um nada, é quando você vai pra uma mesa de cirurgia que você tem que depender de todo mundo. É horrível, é horrível. E eu não tive umas experiências boas, como é que eu vou falar isso? Nas situações que eu vivi, eu esperava mais da pessoa que estava comigo. Mas eu sentia que eu era um peso. Eu senti que, sendo um incômodo, sabe quando você sente que você é um incômodo para uma pessoa? Então, mais do que o procedimento, eu não queria mais viver esse sentimento de incômodo. Porque a minha vida inteira eu vivi isso. Eu sou uma pessoa que nunca me senti amada, protegida, cuidada. A minha vida inteira. A não ser por alguns momentos no casamento, né? Ou sei lá. Eu não tenho vivido um período bom, gente, então... Mas eu vou falar, não vou cortar isso. Porque uma vez Deus falou pra mim que a minha vida serviria de força pra outras pessoas. Peraí, gente, tô aqui pegando papel. As coisas que eu passasse na minha vida serviria como um apoio pra outras pessoas. Então eu não vou tirar, não. Então é isso. Sempre fui atacada nessa área emocional. E eu nunca tinha percebido que o meu comer também era emocional.
Eu não enxergava isso. Eu assisto Quilos Mortais, e uma coisa que eu aprendi nesse seriado é que o maior problema na evolução das pessoas é elas não enxergarem. Elas vão embora com raiva do médico, elas vão embora, eu não comi tudo isso, eu não sei porque que eu engordei, não sei porque que eu não perco peso. E vão embora brava com o médico e falam que não estão fazendo nada de errado. Aí as filmagens mostram elas comendo pizza, elas não fazendo ginástica, atividade física, bebendo refrigerante toda hora. Porque a pessoa não enxerga. E não tem como existir mudança na nossa vida enquanto nós não enxergamos. E foi o que aconteceu nesse mês atrás. Eu enxerguei. Eu enxerguei que eu tenho uma limitação. Porque eu sempre achei que eu conseguiria. Não, eu vou conseguir. E nunca consegui. Eu sempre deixava a roupa no guarda-roupa falando assim, não, eu vou voltar a usar ela. E nunca voltava. Nós temos um projeto na igreja que chama Bazar do Amor. E nós doamos nossas roupas não por recurso financeiro, mas para ajudar uns aos outros mesmo. Então, cada um pega o que quer, o que precisa. E teve não desse último ano, mas do ano retrasado, eu tirei todas essas roupas. Todas essas roupas que eu estava esperando um dia voltar para elas, mas eu só aumentava. Eu falei, chega, eu não aguento mais. Eu não vou conseguir. Mas mesmo assim, mesmo falando, eu não vou conseguir, eu falava assim, não, quando eu quiser, numa hora eu vou mudar. É uma coisa muito louca, sabe? O emocional da gente, ele não vem com manual. Ele não vem com manual, você não pode chegar no médico e sair de lá, você vai tomar isso aqui, você vai resolver. Não vai, porque o emocional não é assim que funciona. E infelizmente nem todo mundo tem dinheiro para passar num psicólogo, né? Mesmo sendo cristã, eu não sou contra. Eu sei que tem muitos cristãos que são, porque não compreendem. Que não tem nada a ver com falta de fé você ir no psicólogo. E eu tomei essa decisão porque a porta abriu e eu enxerguei que sozinha eu não vou conseguir. Que eu tenho um problema. E ele foi agravado depois das minhas gestações, porque é como se tivesse... Sabe quando você abre a porta de um guarda-roupa e cai toda a bagunça em cima de você? Eu sinto que aconteceu isso nas minhas gestações. Tudo aquilo que eu fazia força pra aguentar, caiu tudo em cima de mim. Eu vou comer tudo que eu quero mesmo, não tô nem aí. E foi isso que aconteceu. E mais uma vez, eu sinto o Espírito Santo fazendo assim, ó. Há 5 anos atrás você não estava preparada para bariátrica porque você não entendia como o processo é. Como eu vi um vídeo de uma moça, eu falei assim, provavelmente teria sido eu há 5 anos atrás. Ela falando que com 2 semanas de bariátrica ela comeu pizza, comeu salgado. 2 semanas. Que já tem, sei lá, uns 5, 6 meses, ela esquece de tomar as vitaminas, fica 2 semanas sem tomar. Porque a mente da pessoa não está preparada para o processo. E talvez fosse o que aconteceria comigo há 5 anos atrás. Porque eu não tinha todo o conhecimento que eu fui adquirindo com o tempo, noção das coisas, né? Da importância da massa magra. Gente, eu não sabia da importância da massa magra. Hoje eu sei. Não é só pra você ficar... Não tem nada a ver com você ficar com o corpo definido. Gente, a massa magra, ela previne demência. Ela acelera o metabolismo, ela te ajuda a emagrecer. São tantas coisas a massa magra que hoje eu tenho essa consciência, mas naquela época eu não tinha. Então eu sinto como se ele falasse assim, ó, não desiste de você, não. Aqueles 20 quilos que você perdeu com o médico foi só um tempo para você se preparar. Foi só um tempo para você amadurecer a sua alma, para você estar alicerçada para esse processo hoje. Então parece que para quem não entende, vai parecer que foi loucura da noite pro dia, mas foi um processo que eu mesmo não enxergava, mas que Deus estava me preparando, me possibilitando. Porque todos os recursos que existem no mundo, para quem é cristão, vai entender que, assim como uma cirurgia cardíaca, como uma cesariana para uma mãe e um filho não morrer,
É tudo conhecimento que Deus deu pra gente usar. E usufruir. E a bariátrica é só mais uma. Eu sei que existe muito preconceito por falta do conhecimento. Mas isso vai sendo tirado ao longo do tempo, né? E um dos preconceitos que foi tirado de mim era da suplementação. Que hoje eu entendo que qualquer pessoa que quer ter uma qualidade de vida, ela precisa suplementar. Porque a gente tem coragem de gastar 100 reais do McDonald's, mas não tem de gastar com um frasco de vitamina. Porque a gente não entende a necessidade. É por isso que a gente não tem. Porque não entende. Porque a partir do momento que entende, a mentalidade muda. Bom, gente, então é isso. Esse é o primeiro contato nosso aqui. E aí eu fui no médico ontem, né? Falei pra ela da minha história. Falei os processos que eu já tinha passado. E aí... E ela me passou alguns exames aqui, ó, passou algumas guias. Então, ela passou aqui polissonografia, que é um exame do sono. E esse não tem na rede própria do convênio, então eu tive que mandar para autorização. E eles demoram até 10 dias úteis, que vai dar até o dia 2 de outubro. Estamos no dia 19, então até o dia 2 de outubro para eles me responderem. E ela passou aqui uma bateria de um hemograma, né? Aí ela pediu glicose, HbA1c, insulina, OMAR-I, TGO, TGP, GGT, TSH, T4 livre. Ah, T4, me lembrou de uma coisa. Há mais ou menos 2 anos eu descobri que eu estava com tireoide. Tá vendo isso aqui, ó? Eu não tinha isso. E hoje eu tenho. É tireoide. E quando eu fiquei com tireoide, eu falei... Depois de um tempo eu falei assim... Quantos remédios mais de uso contínuo vai aparecer na minha vida? Eu não quero. Eu não quero. Eu prefiro. Fui liberar espaço no celular, pessoal. Gente, eu tô me emocionando que agora dei uma acalmada. Eu tô numa fase muito sensível. Eu não tô de TPM, não. Mas eu tô numa fase muito sensível, como eu falei pra vocês, desde janeiro, né? Então, relembrar essas coisas, falar sobre essas coisas, aflora a sensibilidade na pele. Eu estava falando aqui, como da T4, que eu comecei a tomar o remédio, falei assim, quais mais vão vir? E aí que eu comecei a pensar sobre isso, né? Então, a ideia vinha, ouvia relatos de pessoas, mas nunca foi algo firme e concreto na minha vida. Eu nunca pensei pra mim. É como se a minha mente fosse sendo aberta pra isso. Então, eu tô aqui, tava falando T4, creatinina, vitamina B12, 25OH, vitamina D, colesterol total e fração, triglicérides. E aí, ela pediu também abdômen total e tireoide com DUP. Como eu não tenho o IMC de 40, né? O meu tá 37,5. Ela precisa ser com comorbidades que eu já tenho. A última vez que eu fiz exame, tinha gordura no fígado, que foi controlado com Olistat, que é um remédio usado para emagrecer, que eu usei. Usei Olistat por quase 1 ano na minha vida. E aí agora que eu vim descobrir, né, que eu comecei a pesquisar mais, que gera deficiência de vitamina. Não sabia disso. O médico nunca falou isso pra mim. É interessante isso, né, como eles não falam as coisas. A última endócrina que eu passei, eu também usei um remédio que ela passou pra mim por 6 meses. Não me emagreceu nada, um manipulado, que também tinha Olistat. E era com retenção de receita. Então, ela me passava para 3 meses, depois voltava, fazia exame, via como é que tava. E aí, ela só ia aumentando a dose, sabe? Aumentando as composições, a dose das composições, e nunca funcionou absolutamente nada. O que eu percebo no meu organismo também é que eu ganho resistência ao remédio. Porque quando eu tomei Sibutramina com o médico, eu emagreci, né, esses 19 quilos, comia um ovo cozido no almoço, pra mim tava ótimo.
E aí, quando passou mais ou menos uns 2 anos, a minha irmã, vou te pagar de novo uma consulta lá, naquele médico. Aí eu voltei no mesmo médico. Já tinha engordado uns 10 quilos nessa época. E aí ele passou de novo o Subtramina pra mim. E aí eu lembro que quando ele tinha passado a primeira vez, eu tinha tomado a dosagem mais fraca. Dessa vez ele passou a mesma. E eu comprei, foi o mesmo, que nada. Não fez o mesmo efeito da primeira vez. Eu continuei tendo, só tinha dor de cabeça, irritação, que são os sintomas que, alguns dos sintomas que dá. Mas eu não vi mudança na alimentação, ele não mudou. Eu, por conta própria, isso é um erro que a gente faz, né? Eu aumentei para a dosagem máxima, porque ele tinha me dado a mínima, então eu tomava 2 comprimidos para ser a dosagem máxima. Mesmo assim, nada. O meu organismo criou uma resistência a esse remédio. Bom, pessoal, eu vou encerrar por aqui. O espaço no meu celular tinha acabado de novo, não consegui mais filmar naquele dia. Então eu encerro esse vídeo por aqui. E aí vocês continuem aqui na playlist assistindo, que eu tô colocando aqui todo o meu passo a passo, com os exames, com os médicos, detalhando tudo minuciosamente para vocês o meu processo. Então fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.